Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do AppCast. Eu sou Carol Zani, sou vice-presidente de comunicação e tecnologia da App Brasil e a gente está aqui hoje gravando mais um episódio da nossa segunda temporada, uma temporada muito especial em parceria com a Mr. Da Vinci e com a Ed News. E hoje a gente também tem um convidado muito especial, mas antes de eu chamar o nosso convidado, eu queria convidar vocês para serem nossos associados. Quem é associado da App Brasil tem uma série de benefícios e, além disso, dá um baita de um suporte para a evolução desse nosso mercado. Então, se você ainda não é associado, vai lá no nosso site, app.org.br e associe-se. E também segue a gente nas redes, né? Todas as nossas redes, Instagram, LinkedIn, você vai encontrar lá a App Brasil. E acompanhe o nosso trabalho, porque a gente trabalha bastante e tem bastante coisa legal para vocês verem nas nossas redes. E agora eu vou para o nosso convidado, que, como eu comentei, é muito especial aqui. A gente está num dia hoje que a gente vai discutir muito sobre televisão, que algumas pessoas acham que já está meio fora de moda, mas não tá, tem muita coisa ainda para acontecer. E o nosso convidado é o Henrique Collor, que é executivo com mais de 20 anos de experiência na área de mídia e comunicação, tendo passado por importantes emissoras e plataformas como a Rede TV, Band, Amazon e mais recentemente na Record. Com uma carreira marcada pela busca constante da inovação e pelo entendimento de novas dinâmicas de consumo de mídia, Henrique tem se destacado por suas estratégias focadas em rejuvenescer a audiência da TV aberta, especialmente frente à crescente concorrência das plataformas de streaming. Além disso, ele é um defensor da integração entre TV e universo digital, apostando na interatividade, fortalecimento e criação de novas comunidades. Seja muito bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, Carol. Não sabia que era isso tudo, não, mas você muito viu obrigado. Quanta coisa? Falei tudo certo, né? Certo. Tá tudo certo. Tudo certinho. Henrique, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu sei que hoje tempo é um fator, né, complexo. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Uma honra nossa. Espero poder contribuir aqui com algumas histórias engraçadas, algumas coisas interessantes, alguma visão que eu tenho aí desse mercado nosso de propaganda, publicidade, comunicação, televisão, streaming, digital e por aí vai. Espero que seja muito proveitoso. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Com certeza vai ser, né? Só com essa descrição que a gente tem aqui, com certeza história tem para contar, né? A expectativa é alta, né? Agora eu quero ver o cumplista. Henrique, a gente sempre gosta de começar o nosso podcast perguntando quem é a pessoa, quem é o Henrique, quem é Henrique Collor, né? Tipo, tem o Henrique que a gente conhece no LinkedIn e tem o Henrique que a gente não conhece do LinkedIn. Eu quero saber, quero que você conte para a nossa audiência quem são esses dois Henriques. O Henrique não está no LinkedIn e que algumas pessoas puderam já conhecer, interagir comigo. É o Henrique, uma pessoa assim, muito difícil de encontrar mau humor na vida. Então, eu nunca tenho mau humor na minha vida, eu sempre tento levar um tom positivo para as conversas, ter uma conexão mais sincera com as pessoas, ter uma proximidade que aproxima aproxima tanto profissional quanto pessoalmente, e não só aquela relação que a gente tem profissional, uma relação mais fria. Eu sempre crio laços que duram por muito tempo, que duram bastante tempo. Esse é o Henrique na sua essência, né? Você tem algum hobby que você possa... assim, olha, ultimamente, eu tinha um hobby que eu gostava muito, que era correr, maratona e tudo mais, mas o meu joelho remou numa outra direção. Então, agora o meu hobby é mais estar com a minha família, com meus filhos, com a minha mulher. A gente está sempre muito próximo, sempre que dá, né? A gente está muito próximo. No fim de semana eu dedico praticamente 100% do tempo a eles e é isso que me move todos os dias, né? Mas é isso. Eu tento fazer com que o meu dia a dia, seja com a minha família, seja com o meu trabalho, seja muito parecido. Seja uma relação muito franca e muito positiva sempre. Tá, então agora que eu já sei que o Henrique fora do LinkedIn faz 1000 coisas, quem é o Henrique do LinkedIn? Henrique do LinkedIn é a mesma pessoa. Eu sempre tento cultivar as relações, levar o positivismo para qualquer ambiente que eu esteja, seja
uma reunião com o cliente, um almoço com o cliente, uma reunião interna, um problema que a gente tem para resolver internamente no trabalho, seja uma reunião com o time, eu sempre tento levar positividade para o ambiente. Então, seja em algum momento está uma relação muito tensa, a gente faz uma brincadeira para tentar amenizar, para tentar fazer com que o ambiente fique mais leve, para que a gente possa pensar em soluções não sob pressão, mas sob um ambiente mais agradável, para que a gente possa sempre pensar na melhor solução E como é que é seu time lá na Record? Assim, tem que a gente vê que a gente até fala muito, discute muito isso, que a gente vive esse momento que a gente tem muitas gerações juntas, né? Então você tem o boomer, o Z, o X, o Z, o millennial, o Z, eu já nem lembro mais eu imagino que deva ser assim também. Tem de tudo. Né? Tem de tudo. Tem pessoas que estão há mais tempo no mercado, pessoas que estão há menos tempo no mercado, pessoas que são referência e que sempre foram referência, pessoas que estão começando e me veem como referência. Legal. Então, tem de tudo, é um aprendizado constante mesmo, e a gente tem que estar aberto para aprender todos os dias. A gente nunca pode achar que a gente sabe tudo, porque não sabe, enfim, a gente pode agregar na vida de pessoas mais experientes, a gente pode agregar na vida de pessoas menos experientes, mas o importante é a gente fazer com que, isso é uma coisa que eu sempre levo para todos os lugares, onde quer que eu esteja, eu sempre quero ser uma ponta que eu vou impactar positivamente a vida da pessoa que trabalha comigo. Seja o meu chefe, seja o meu colega, seja um subordinado que está no meu time. Mas eu quero sempre fazer com que essa pessoa chegue na casa dela à noite, depois do trabalho, e fale, putz, que dia legal que foi, hoje eu aprendi coisas, ou, pô, eu estava super preocupado com uma situação, o Henrique me ajudou a resolver isso daqui, ou... eu quero que as pessoas se sintam bem estando ao meu lado e que eu passe essa positividade que eu aprendi a ter na minha vida, que eu consiga passar para essas pessoas também, para que elas tenham uma vida melhor, seja no trabalho, seja em casa. É importante mesmo, né? Porque como você comentou, né? Hoje a gente passa muitas horas da nossa vida envolvidos com o nosso trabalho, né? Se você não tem uma pessoa junto ali que está com você no time, que transmite isso e que tenha essa postura de desenvolver as pessoas, você vai chegar em casa, chegar em casa vai falar o quê, né? Os mais novos, chega em casa e falar o quê pra mãe, né? Exatamente. E a história a história do tão famoso burnout aí que a gente escuta, né? Que a gente... que cresceu tanto de tempos para cá, na verdade é o seguinte, é uma pessoa que está insatisfeita com o seu trabalho, né, insatisfeita com o volume de trabalho e que não consegue desconectar, porque hoje a gente de fato não consegue desconectar. Não consegue. Como é que a gente fala, vou desconectar, não vai. Pode tentar. Você consegue fazer essa quebra? Não muito difícil, não dá. né? Fim de semana eu tô olhando e-mail, vendo notícia, vendo o que está acontecendo, me conectando com as pessoas do trabalho mesmo. E ainda mais trabalhando com televisão. Eu imagino que você vai ficar também olhando a programação, também não? Tem isso. Também tem isso. Eu tive algum momento da minha vida que eu trabalhei em rádio. E aí, pós o horário que eu saía da rádio, eu continuava ouvindo para saber se estava entrando direitinho os textos que eu tinha feito. E no final de semana também eu ficava assim ouvindo. Eu trabalhava no 89, então eu ouvia... Antes de eu trabalhar no 89, eu já ouvia a rádio pela programação musical que eu adorava. Só que aí o que eu adorava, que era ouvir a programação musical, virou uma coisa assim, completamente freak, do tipo, eu preciso ouvir para ver se os textos estão entrando, sabe? Então você não consegue desconectar, né? Quem trabalha com TV, com rádio, né? E como é que você foi parar em televisão? Conta um pouco dessa sua trajetória, da sua carreira. Ela vem de família. Meu pai trabalhava na Globo, trabalhou muitos anos na Globo, e eu, na minha infância, eu cresci com ele trabalhando na Globo. Então já veio dentro de casa a influência. E aí, enfim, tinha os grandes nomes aí que a gente escuta da construção da Globo naquela época eram nomes familiares para mim. Boni, que a gente escuta, né? Walter Clark, de muitos anos atrás, mas pessoas que construíram a Globo com muita solidez naquela época. O meu pai trabalhava com eles e eu sempre tive muita naturalidade com o meio televisão. E aí, num determinado momento, eu me vi
pensando aí o que eu ia realmente fazer da minha vida, já tinha trabalhado em escritório de advocacia, já tinha trabalhado em grande empresa distribuidora de petróleo e tudo mais, mas conversando com meu pai, pô, eu acho que talvez eu queria alguma coisa mais dinâmica, alguma coisa assim que poderia ser. E ele arrumou uma entrevista para mim na época na Rede TV. E eu fui conversar e tal. Falei, até na época perguntaram para mim, tá, mas você sabe vender televisão? Você sabe? A única coisa que eu sei é que tem 21 e 29 polegadas. O resto não tem a menor ideia de como é que funciona. Não tenho a menor ideia. Mas estou aqui para aprender. Então, eu estou super disposto, coração aberto, pronto para me desenvolver nessa área. Bom, enfim, comecei lá no super júnior. Né? Não sabia Quantos anos você tinha mais ou menos nessa época? Bem pouquinho. Não vou falar tem muito 30. assim, porque eu vou entregar mesmo. Não, bem antes. Bem antes. Tá. Recém 20. Tá, 20 e pouquinhos. Tá. E aí, enfim, foi aí que eu encontrei a publicidade e propaganda na minha vida. E aí comecei a aprender, comecei a me desenvolver, participar de cursos, ouvir pessoas, me conectar com pessoas que estavam mais tempo trabalhando com isso, me conectar com pessoas que, para mim, eram referências ali naquela época. Legal isso, né? E foi muito interessante, foi assim, um momento muito especial na minha vida e eu fui construindo a minha carreira a partir dali. E é legal que você fez uma transição, né, da sua carreira, porque eu vejo que às vezes tem muitos jovens que entram numa área, né, e não se entende bem naquela área e tem dificuldade de fazer essa transição, porque ainda tem aquele pensamento tipo assim, eu estudei tal coisa, então eu vou ter que morrer fazendo esse trabalho, né? Pois é. Você conseguiu fazer essa transição. Foi. E eu acho que aí reflete o que a gente acabou de falar agora há pouco, né? O que a gente faz, a gente tem que gostar de fazer, né? Porque senão é isso, vai banaltar, vai ficar estressado, porque você não consegue se desconectar. Gostando ou não gostando, você não consegue se desconectar do trabalho. Então, precisa procurar alguma coisa que você gosta. E eu estava em busca disso, né? Eu não tinha ainda encontrado alguma coisa que falei, putz, isso daqui é legal, né? Estava lá, né? Tentando aprender as coisas, sempre tentando aprender, mas não tinha encontrado aquilo. Aí quando eu comecei a trabalhar em televisão, na Rede TV nessa época, eu vi que eu falei, cara, isso daqui... Gostei. É por aqui. Não só televisão, né? Mas a comunicação, né? Como fazer com legitimidade as marcas se conectarem com o consumidor, né? Eu acho que está aí o grande segredo da coisa. Eu sou um entusiasta de televisão aberta. Sempre foi? Sempre fui. Você cresceu vendo TV, você gosta de TV aberta? Cresci vendo TV. Na minha geração não na tinha minha opção. também, mas você era aquela pessoa que ficava na frente da TV. Adorava. Porque eu sempre fui mais do rádio. E aí acabei trabalhando em rádio, sabe? Você era da TV. Assistia tudo. Domingo legal, Gugu Liberato, adorava ver. Final de semana ali, maratona, tinha o Raul Gil. Adorava. A galera nem deve. A turma que tá assistindo aqui dificilmente vai tirar o chapéu, eu de tirar o chapéu, isso eu lembro, minha avó. Mas enfim, mas é isso, né? Eu sempre me conectei muito com televisão, sempre gostei muito de televisão, mas eu acho que a essência começou a vir com mais força quando eu entendi a base, né, da comunicação da propaganda, que é fazer com que as marcas construam suas marcas, que as marcas sejam relevantes ali para o consumidor final, que basicamente é isso que a gente faz aqui todos os dias, né? E aí seja no meio que for, né? Pode ser no digital, pode ser em televisão, pode ser no rádio, jornal, revista, enfim, as coisas vão ficando mais modernas, um pouco mais com uma inteligência por trás, mas a essência está aí, né? É a gente ser mais eficiente cada vez mais nessa construção da relação da marca com o consumidor final, que é quem está do outro lado lá. Eu ainda quero te fazer mais uma pergunta sobre o Henrique, porque eu também tenho muitas perguntas sobre a Record, né? Vocês estão fazendo várias coisas legais lá, você está fazendo vários projetos lá, mas é que acontece que sim, né? O AppCast, a gente conversa muito com quem está iniciando aí na carreira, né? A gente conversa muito com os estudantes, com os profissionais que estão bem no começo, justamente essa fase que você está ainda decidindo para onde você vai, o que você quer, o que você não quer. Conta um pouco dos altos e baixos dessa sua profissão, dessa nossa profissão, assim, né? Quais os momentos, você teve algum momento que você falou assim, não, vou sair disso, não é pra mim? Ou alguma coisa que você teve né, que você contou, você falou assim, não, quando eu comecei a viver a Rede TV, teve alguma questão em especial que você falou assim, não,
aqui é o meu lugar e ponto final. Não, tem. Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. A vida... Assim como a vida pessoal, a vida profissional é uma montanha-russa de emoções, né? Um dia tá tudo bem, no mesmo dia pode ter um... Você recebe uma ligação e já era. Exatamente. Então, assim, em alguns momentos a gente se questiona, mas a gente tem que aprender a ser resiliente. Isso daí, a experiência nos mostra que os problemas eles vão acontecer. Né? Independente disso, é bíblico, né? Os problemas eles vão acontecer. Vai de como a gente vai lidar com os problemas, né? Mas sim, teve lá no começo e tem até hoje as diversidades que vão acontecendo e que a gente tem que saber superar. Eu lembro que eu estava lá aprendendo, todo animado, todo empolgado, encantado. Sim. Começo, né? Todo né? Achava o máximo em trabalhar de terno e gravata e ia naquela época. Né? Quanto tempo durou? Durou. A relação boa com o terno e com a gravata? Não durou nada. Não durou nada. Então, exato. Mas, enfim, não tinha opção, era isso. Mas eu gostava muito, tal, e até que eu me deparei com um momento que como é que era? Teve um caso, assim... Não vou citar muitos nomes aqui, mas teve um caso que eu estava super animado, que eu tinha ido num cliente, consegui, fiz a minha primeira venda, foi demais, foi fantástico, tal, não sei o quê. Chegamos lá, levei a situação, era uma ação de merchandising, tinha um apresentador envolvido, tal. O apresentador falou, eu não faço isso daqui de jeito nenhum, e aí eu tive que voltar. E o cliente já tinha... Já estava tudo fechado, tudo certo, tudo lindo, maravilhoso, eu tive que voltar. Nem cachorro colocar o rabo entre as pernas. B.O., né? Um B.O. que é simples. Mas eu, naquela época, foi uma tempestade na minha cabeça, porque era a minha primeira. Eu não sabia o que fazer, não sabia como resolver aquilo. Putz, e agora? Eu não posso falar pro cara isso, tal, assim, mas a gente vai ter que aprender, né? De algum jeito a gente vai ter que falar. Nossa, porque no bastidor eu quero saber quem foi o apresentador e o que era o produto. Porque agora eu fiquei curiosíssima. O apresentador, infelizmente, não tá mais vivo, mas eu te conto. Indícios, né? Começa. Mas foi um momento de aprendizado ali, um momento que eu falei, cara, será que isso daqui é meu lugar mesmo? Vamos ver, tá? Mas no dia seguinte tudo se resolveu, né? Porque a verdade, ela liberta, né? Claro, você tem que ter muito cuidado com o jeito que você fala e tudo mais, mas você tem que falar, olha, infelizmente não vai dar certo, vamos tentar outro caminho, né? Seja sincero, escolha as palavras corretas, né? Exatamente. E sinceridade. Vamos tentar por outro caminho, vamos pensar numa solução melhor, que pode ser mais agradável. E aí, enfim, a coisa começa a andar, né? Mas a gente não pode ficar preso no problema. Ficou preso no problema, aí quem tá com o problema é você. Exatamente. Muito bom isso. Quer contar mais alguma história ou a gente pode falar de Record? Vamos seguindo aí, vamos seguindo a vida. Porque tem muita coisa legal que eu quero na verdade, muitas coisas curiosas, né? Que eu quero te perguntar. Porque... Quero começar assim com o seguinte, né? O que você considera serem hoje os maiores desafios da TV aberta? Pensando que a gente está vivendo um momento de plataformas de streaming que estão crescendo com cifras absurdas, né? Então, assim, qual que é o maior desafio hoje para quem trabalha com televisão? Olha, assim, tem vários, né? Mas a gente tem alguns entendimentos do meio TV aberta. O entendimento do meio TV aberta aqui no nosso mundo de São Paulo, da propaganda e publicidade aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, a tendência é que algumas pessoas elas achem que o Brasil é o Brasil do Itaim, aqui da nossa região, aqui, o Brasil que a gente aprende aqui na faculdade, onde a gente Isso. Tá. O grande centro urbano, né? O grande centro urbano de São Paulo. Isso. Outra história é o que a televisão representa para o Brasil e para a formação de educação e caráter e cultura das pessoas. Não é difícil você andar por aí Brasil adentro, interiores do Brasil, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, e ver cidades que têm a TV da praça até hoje. E a TV da praça, e não é o Netflix que o cara está assistindo, com todo respeito.
É a TV aberta. Ele está assistindo a TV aberta. Ele está se conectando com o Caldeirão do Hulk, com a Fazenda, com o futebol e por aí vai, né? E os programas do... ele se conecta de forma muito genuína e muito legítima com esses comunicadores, né? A gente tem diversos, e aí entrando um pouquinho na pauta da Record, a gente tem diversos comunicadores regionais que são muito relevantes para aquela população daquela região. É uma estratégia, né? Você ter esses nomes que são muito fortes nessas regiões muito e que nem chega aqui, né? Nossa bolhazinha aqui, ó. Nossa bolha aqui não sabe. Agora lá, vou dar qualquer cidade aqui, em Curitiba, que é um grande centro, é uma grande cidade, tem um comunicador ali que ele cria uma comunidade em torno dele. E ele fala com muita força com aquela audiência. A marca precisa entender que ali é um caminho, né? Você está na boca daquela pessoa. Claro que tem marcas e marcas, tem estratégias e estratégias, mas é importante ter esse entendimento do poder da televisão. Né? Eu costumo dizer, e essa é uma máxima que vale uma reflexão grande em cima disso, que as mídias, a tendência é que todas as mídias, em algum momento, elas sejam inteligentes. Tá. Né? Então, vou comprar programaticamente isso daqui. Mas, uma das únicas que tem a confiança estabelecida é a televisão. Né? Dificilmente você fala, puta, tem algum outro meio que seja mais eficiente do ponto de vista de confiança da audiência com aquela comunicação que está acontecendo, né? Tanto é que, assim, as pessoas veem notícias na internet, mas elas querem se aprofundar mais quando vai para televisão. Vendo o telejornal. Você acha que, então, assim, tipo, o ambiente digital, a gente sabe, né, que, assim, óbvio que isso vem evoluindo ao longo dos últimos anos, né, a relação do brasileiro com o consumo online, né? Mas, assim, demorou muito tempo para que as pessoas aprendessem a comprar online pelo medo, né? Essa insegurança, né? Exatamente. E você, então, acredito que a televisão é uma plataforma que, assim, anunciou, o cliente se sente extremamente seguro em comprar aquela marca, sem isso? Dúvida. Sem dúvida. Muito mais do que se ele for impactado. Passa uma credibilidade maior. Tá. Isso é fato. Em algumas situações, tem os influenciadores digitais que têm seu papel super relevante e tudo mais, mas eles estão ali conversando com uma comunidade, Sim. que são os seguidores deles, né? Não é difícil de a gente ser acionado por alguma agência ou algum cliente, falando, gente, eu tô com um problemaço aqui, eu preciso da ajuda de vocês, né? Quando precisa da potência da televisão. Vai para onde? Vai para a televisão. Da credibilidade da televisão. Claro que tem outros meios também, né? Mas a televisão, ela tem uma confiança mesmo por trás dela e na relação dela com o telespectador, que as marcas, elas usam dessa relação de confiança e devem usar essa relação de confiança para poder se comunicar também com aquele telespectador, com aquela pessoa que está ali do outro lado. Porque imagina que, assim, se a gente viu na TV, se está na TV, é verdade. Não é? É muito isso, né? É verdade. Você pode questionar de uma coisa ou outra, uma opinião de alguém. Isso, mas a notícia, ela é dada. Exato. Você entrou na TV, é verdade. Depois, realmente, pode acontecer de achar alguma... isso aí não é tão verdade assim, teve uma falha. Pode acontecer, né? Ninguém passa imune. Mas tem essa máxima, né? Se tá na televisão é porque é sério, é porque é verdade, Até né? Porque também a TV tem a responsabilidade de curar aquele material que vem do cliente. Sim, né? Então, e no digital, algumas vezes, quando está na boca de um influenciador, às vezes ele não fez esse filtro, né? O trabalho talvez profissional. Não tenha esse cuidado. Talvez não tenha esse cuidado. A gente vê que tem muita gente hoje que está super estruturado, sim, já profissionalizado, sim, super, tem mesmo. Mas ainda tem um certo risco aí acontecendo, né? Que a gente precisa estar atento e as marcas precisam estar atentas e estão, né? As agências também estão de olho nisso. A gente vê muito movimento no dia a dia para suprir esses buracos aí que ficam nessa relação de marca com
com o consumidor, né? E a gente estava também conversando, dando um pouco de spoiler aqui para nossa audiência, a gente teve um papo prévio, assim, até para a gente poder fazer a nossa gravação aqui hoje. E nessa nossa conversa, você trouxe um tema que eu nunca tinha parado para refletir com profundidade, que é a questão de rejuvenescer a audiência, porque a gente hoje, os mais jovens, já entraram nessa dinâmica dos streamings, né? Não viveram a televisão como a gente viveu, né? De pegar lá o controle remoto, né? De você escolher um canal e tudo mais. E aí na Record vocês estão usando uma estratégia de criação de novos formatos, né? Não necessariamente novos formatos, mas novos programas. Você comentou comigo sobre um game show, você também falou sobre os realities. Conta um pouco para a nossa audiência sobre esse movimento que vocês estão fazendo hoje na Record. Legal. Ótimo. Então, assim, a gente tem na Record ali, a gente tem o grosso da programação da Record durante a semana é jornalismo. A gente tem muito jornalismo, muito factual, muita notícia, muita informação para o telespectador, né? Realmente para fazer essas pessoas, a audiência estar mais informada com relação ao que ela deseja entender ali de assunto que está acontecendo no dia a dia, né? E aí tem pautas policiais, pautas políticas, pautas financeiras, tudo que a opinião pública que está acontecendo ali. Para os momentos no final de semana, a gente vem fazendo um movimento muito interessante que é o seguinte, né? A gente trouxe aqui para esse ano de 2025 futebol com muita força. Futebol é, de fato, uma paixão nacional e não é qualquer futebol, né? Não adianta falar, vou trazer o campeonato chinês de futebol, porque a audiência aqui no Brasil não tem muito interesse em assistir esse tipo de campeonato. Mas Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Vasco... Você torce para que time? Você pode falar? Não, eu tô de São Paulo. Ah, você é São Paulino. Eu tô de São Paulo, mas aqui sem clubismo. Mas aqui sem clubismo, a gente vê a potência que é exibir um jogo desse na televisão. Um jogo de um time como esse na televisão. E isso faz com que as pessoas se movimentem. Mesmo quem não está acostumado a assistir televisão aberta, da forma tradicional, faz com que as pessoas se movimentem e venham assistir a televisão aberta em função de um conteúdo que a gente está exibindo ali. Né? A Globo faz há muitos anos futebol, a gente vem fazendo aqui, vem se solidificando cada vez mais, mas é uma forma de trazer a audiência de forma recorrente, com muita força, com muito engajado. E aí sim, a gente tem estudos que a gente traz geração Z para a televisão aberta, que é difícil, né? Então, como faz? A gente traz criança para a televisão aberta. Vocês já acharam a fórmula? A gente viu agora o movimento com a volta do Neymar para o Santos. Isso aí foi gigante, ele é uma potência, ele é uma potência. E muito forte entre os jovens, ele traz todo mundo. A Gen Z ele traz, porque ele também é muito forte em redes sociais. Então é uma potência, mas assim, a audiência acompanha o que é de interesse dela. Então o futebol é de interesse, ela acompanha, seja onde for, seja em que plataforma for. A gente vem fazendo um movimento agora que é muito buscando tipos de conteúdo que atraiam e retenham a audiência. Que não é aquela audiência do zapping. A retenção é um outro desafio, né? Um grande Porque desafio. A questão da segunda tela, ainda mais com o público mais jovem, então não é só trazer, é reter também, né? É verdade. E formas de reter são reality shows, que a gente já sabe que isso daí retém, né? Seja a gente tem a Fazenda, que é um sucesso, está indo para a 17ª edição. Nossa, 17ª edição, imagina quantas. Imagina o sucesso que é isso, tanto para a marca quanto para a audiência. E bomba. E a gente vem agora com game shows, com date shows. A gente tem o Tom Cavalcante estreou um programa no fim do ano passado, que era para ser uma temporada de 3 meses ali, que é o Acerte ou Caia. Acerte ou Caia. Acerte ou Caia. É um programa de perguntas e respostas, que a pessoa, uma desafia a outra e quem perde cai num buraco. Cai num buraco mesmo. E aí eu falo assim, cara, eu vejo com meus filhos no fim de semana em casa, é domingo à tarde. Eu vejo com os meus filhos. Tá vendo? Não desconecta da Record, né? Eles não desconecta. Não desconecta. Eu tenho meu filho que tem 10 anos e a minha filha que tem 7 anos. Eles ficam vidrados assistindo.
E o programa dura 2 horas, a gente vem em família, o programa dura 2 horas, a gente consegue tirar eles daquele negócio. 2 horas? Você consegue fazer eles ficarem 2 horas concentrados. E, by the way, e aí o que é o mais interessante, que aí o Acerte ou Cai, além do programa de televisão, a gente lançou o programa Tabuleiro. Olha lá, a estratégia de cross-media aí, olha lá. Tabuleiro do Acerte ou Cai. Eles pedem, quando termina o Acerte ou Cai, eles querem jogar o Acerte ou Cai no tabuleiro. E acha pra vender? Onde que tá esse jogo? Vocês fizeram mesmo o produto? Sim, ele tem um produto que a gente usou como brinde aí no fim do ano, mas encontro para vender. E é super interessante ver como as crianças... E é pra que idade? Pra essa idade, essa faixa etária? Pra todo mundo. As perguntas são perguntas... Tem de tudo, né? Tem aquela pergunta que é mais difícil, que eu vou travar, mas é fácil de eu travar também. Mas tem a pergunta que os meus filhos tiram de letra e que respondem super fácil, então, super bem. Além do programa, vocês ainda vão pro tabuleiro. E a gente brinca. E aí a gente fala, cara, como que hoje em dia a criança se interessa pelo tabuleiro? Depende só dos pais. Só dos pais. Só da gente provocar. Porque eles se interessam. Não é que eles preferem o YouTube ou alguma outra tela, ou o tablet ou alguma outra. Não é que eles preferem isso, porque aquilo está de mais fácil acesso. Ela simplesmente pega o tablet, liga, está funcionando. O tabuleiro, se não tem o incentivo da família, é mais difícil, dá mais trabalho. Você tem que preparar uma mesa, preparar o chão, arrumar, organizar, falar, vamos jogar, então vamos sentar e jogar. Então, com isso, você está aqui, você está também já começando a fidelizar uma audiência que é uma audiência nova, que é uma audiência que não consome televisão. E eles me pedem para assistir. E é um baita serviço hoje, né, para nossa sociedade, no sentido de que a gente está discutindo muito como que a gente faz para as crianças ficarem menos conectadas. Exatamente. Tem esse movimento das escolas, né, da proibição do celular nas escolas. Como que a gente faz para as crianças ficarem menos conectadas? Porque, é super fácil. Porque come a cabeça, né? Come a nossa imagina da criança. É super fácil. É super fácil, basta a gente se dedicar. Porque uma coisa é falar assim, ó, agora, criança, fica no quarto, vou te trancar, se não vai ter tela, claro, isso vai ser traumático, vai ser um problema. Agora, ó, vem aqui, larga isso daqui um pouquinho, vamos jogar esse negócio aqui. É legal essa participação junto. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinha, minhas amigas têm filhos. E sempre que pode a gente tá nos joguinhos de baralho, sabe? O Uno. E é divertidíssimo, você vai embora ali, né? É mais cômodo a gente dizer, a criança hoje não se interessa por essas coisas. Não, se interessa sim, eles gostam. E eles muito gostam legal. Também da TV aberta. Eles gostam. Eles só ainda não têm a facilidade de consumir aquele conteúdo na hora que ele quer. E aí vem TV 3.0 que eu sei que a gente vai falar disso daí daqui a pouco. Eu tô com uma pergunta aqui engatilhada sobre. Mas assim, então a Record ela vem com o Acerte ou Cai, que ele hoje ele tá sempre na vice-liderança aí no domingo à tarde, às vezes a gente belisca primeiro lugar. Então ele cresceu. Com o crescimento dele, ele deixou de ser um programa de temporada, que ele ia ser um programa de 3 meses, e virou um programa de grade. Agora está gravando já a temporada, já estamos gravando para o ano inteiro, ele virou um programa de linha, um programa de grade da Record. Sucesso. Muito legal. E um sucesso tanto comercial quanto de audiência, porque a audiência ela vem crescente, as marcas dentro dessa faixa etária que vocês buscavam? Diverso. Tem de tudo. Tem adulto, tem criança, jovem, mais velho, tem de tudo. Tá? Então a gente vem com isso. Então, assim, falando de reality show, falando de game show, tem o date show que a gente vai Os date shows. Date show é tipo o... fala qual que vocês vão... A gente vai lançar um formato internacional que chama Flirty Dancing, que é francês, se não me engano. A gente ainda não abrasileirou, não sabemos ainda o nome. Mas já pode falar sobre isso. Mas a gente já pode falar sobre isso, a gente já comunicou. Mas ele é um encontro, são 2 pessoas, eu e você. A gente não se conhece, a gente não sabe quem é um ou outro, não sabemos. Você vai ter aula de dança com um professor de dança. Nossa, fizeram uma fusão de dança dos famosos com coisas de dança. Mas eu não sei quem é você. E você não sabe quem sou eu. Aí eu faço a minha aula de dança com uma professora e você faz a sua aula de dança com o seu professor. No dia que a gente vai se apresentar, eu vou conhecer você. Muito prazer, vamos dançar do que a gente ensaiou com outra pessoa. E é super interessante, porque aí a pessoa pode, sim, uma gostar da outra, e aí pode... ver o que vai acontecer ver ali. Se vai dar certo ou não, mas tem de tudo, né? Enfim, aí as histórias são muito legais, né?
E as pessoas fizeram uma se fusão conectam mesmo, muito com né? história. Tipo, desses casamentos às cegas com o dia aquele de dança e fizeram... Legal demais. Agora, claro essa que dinâmica. as pessoas se conectam com esse tipo de audiência. Lógico. Né? São histórias interessantes para se contar, são coisas legais para se assistir. Então depende muito do tipo de conteúdo que a televisão produz. Né? A gente fala, as plataformas de streaming hoje, elas são enormes distribuidoras de conteúdo. Mas elas não são enormes produtoras de conteúdo. Verdade. Enormes produtoras de conteúdo são as televisões. Verdade. A gente produz X mil horas por mês de conteúdo. Né? É o tempo todo produzindo. Você vai na sede da Record, você vê o tempo todo produção, ali na Barra produção. Vocês gravam tudo lá, tudo é lá, os estúdios são lá. Tudo lá para o nacional, mas para o regional tem lá o cara em Tocantins fazendo, se comunicando com a audiência. E a fazenda lá em Itapecerica, né? É famosa. Então assim, a gente vem buscando novos conteúdos que façam com que a audiência se conecte com aqueles conteúdos. Não necessariamente assim, o fulano de tal é um influenciador muito forte, eu vou trazer ele para a televisão. Não quer dizer que eu fazendo esse movimento não significa que ele vá, que a audiência vai acompanhar ele. Não significa isso. Ele tem que ser bom comunicador aqui nessa plataforma que ele está. Né? Então, enfim, tudo teste que vem sendo feito. Há anos aí a gente vem entendendo também esse movimento, se a pessoa vem, se vale a pena trazer um influenciador ou cadê o papel do influenciador. Né? A gente vê os reality shows, o influenciador ele tem papel fundamental quando ele fala com a sua comunidade ali dentro da sua rede social, quando ele faz react do que está acontecendo no reality show. Não necessariamente ele seria um bom participante do reality show. Mas ele distribui, né? Mas ele comentando, ele é uma potência. E vou te falar que eu sou essa audiência que não assiste o reality. Eu não tenho nem, assim, não é uma coisa que eu tenho o hábito da TV, não tô nem falando do streaming. Eu sou uma pessoa muito, muito da internet, que a galera até chama de cronicamente online, sabe? E rádio. Rádio, coisas, agora podcast, né? E eu sei tudo o que tá acontecendo nos realities, tudo, absolutamente tudo, sem nem ligar a televisão. Através e é incrível esse poder que tem mesmo os influenciadores, eles realmente distribuem. Então, é questão de encontrar o papel de cada um. Né? Em alguns momentos você pode trazer a pessoa para dentro da televisão, mas a pessoa na televisão ela vai ter um papel diferente do papel que ela tem na rede social. É muito doido. Não dá para tentar migrar para cá, que não vai acontecer. Né? É muito difícil, porque a pessoa que quer assistir esse influenciador, ela vai estar ali assistindo na rede social que ela está acostumada. Eu acompanho todas as edições da Fazenda, sem ligar a TV. E é muito doido, né? Eu sei tudo o que está acontecendo. E é demais isso. Olha como chega. E se não fosse essa galera, possivelmente, eu não ia saber. Porque é isso. Às vezes eu chego em casa tão cansada e eu não quero ver a televisão. Eu sou essa pessoa. Mas eu quero saber o que está acontecendo. E num determinado momento, essa pessoa ela vai servir como chamada para a audiência. Né? Então ela vai falar para você, e hoje vai ter a prova X da Fazenda lá, que é a prova do líder, a prova que, né, seja lá a prova do fazendeiro, do jeito que a gente tem, mas hoje à noite. E aí você vai lá e vai assistir na Record. Ou no Play Plus, ou no R7. E aí você vai ver... Ou nem que foi pra ver depois, né? E aí você vai ver que vai ter uma marca ali assinando aquela prova. E aí aquela marca, ela vai fazer parte dessa conexão que você já criou ali com a Fazenda de alguma forma. E ela vai te impactar. E aí, enfim, você não é a audiência recorrente da Fazenda, mas você vai em algum momento vai se conectar. Exatamente, eu tô conectada. Mesmo não parando esse momento para assistir. É muito legal a gente pensar, né, como hoje funciona esse ecossistema de espalhamento, né, do que tá acontecendo na TV. E ainda falando, né, sobre essas mudanças, né, como que você enxerga a evolução da TV para um formato mais interativo, né? Como você tem uma experiência na Amazon, né? Você também trabalhou bastante com Twitch, né? E a Twitch já tá, né? Já nasceu nesse formato, né? Como que a gente faz, assim? Como que vocês veem essa evolução para a TV aberta? É isso, né? Então, essa minha passagem pela Amazon aí foi uma passagem que no início, ali nos primeiros 2 anos, a gente tinha um papel que era construir um pequeno time
que servia para educar o mercado publicitário com relação à proposta de valor da Twitch para as marcas. E foi um aprendizado tremendo para mim também, assim, muito grande, que eu pude ver, de fato, como que vai funcionar a TV 3.0. Porque a TV convencional é aquela TV que a gente se acostumou. Você não, você é jovem, mas eu me acostumei. Ixi, jovem! Faz um tempo que eu não sou mais jovem, mas vamos lá. Eu me acostumei a ver a televisão daquele jeito, né? A TV tá ali, eu tô aqui, eu tô assistindo e tá tudo certo. A TV 2.0, ela veio quando eu posso ter a opção de escolher o que eu quero assistir na hora que eu quero assistir. Essa é 2.0. Tipo, que eu abro lá o streaming e escolho o que eu quero assistir. Ah lá, é on demand. Mas a única coisa que eu faço é escolher o que eu quero assistir na hora que eu quero assistir. Na hora que eu quiser. Isso. TV 3.0 é a TV que é, de fato, interativa. Né? Então, eu posso assistir o que eu quiser na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, o conteúdo que eu quiser, e eu posso interagir. Eu posso conversar. Eu posso ajudar a construir aquele conteúdo. Isso é muito forte. Isso cria um poder de comunidade, a força da comunidade. Né? Então, você tem o seu canal dentro do Play Plus, por exemplo, ali na frente, pensando já na TV 3.0, e você está ali, você quer fazer... Você foi contratado por uma marca de carro que você precisa fazer com que aquela marca se conecte com a sua comunidade, a sua audiência. Então, imagina que a história do influenciador, que a gente está falando aqui, que ele tem a comunidade dele, mas ele falando numa situação de estando numa televisão, né, que passa aquela relação de confiança que a gente falou aqui atrás, então tem mais força ainda, né, tem a chancela da televisão por trás. Sim. E você falando para a sua comunidade, que é quem se conecta com você, quem está de forma muito genuína ligada a você, você falando, gente, olha, o novo carro aqui, não sei o que, adorei, eu recebi aqui, testei, o que vocês acham? Vamos montar um carro nosso, da nossa comunidade aqui no site, vamos escolher a cor dele. E fora que você já dá para fazer a venda nesse processo, e aí você consegue fazer a venda também, ou gerar um lead, né? Isso. Mas imagina você, gente, o meu canal aqui, ele tem a cor roxa, e vamos criar um carro roxo aqui dessa marca tal, e vamos fazer com que a gente se conecte cada vez mais. Sugiram vocês querem roxo ou querem preto, ou querem azul? É bem coletivo. E aí a audiência se conectando com você, ajudando você a construir o conteúdo e vice-versa, e se sentindo parte daquilo. Com isso você criou uma comunidade muito forte, muito forte. Isso eu vi acontecer lá e assim, assim, as pessoas engajam de verdade, as pessoas se preocupam com você, com o seu canal, as pessoas se preocupam com se você está bem estando ali. Isso é muito legal. É muito forte. E aí com isso, imagina uma marca fazendo parte de uma relação tão próxima, sabendo que você, com a chancela de uma televisão, produzindo conteúdo toda hora, todo dia, a hora que for, né? Ao vivo, sabendo que aquelas pessoas que estão ali, elas querem fazer parte daquela relação, daquela comunicação que você está ali fazendo com eles. Então, a TV 3.0 é isso, né? É a audiência que consegue, num chefe de cozinha que está fazendo uma receita, ela consegue fazer, você não coloca mostarda nessa receita ao invés de qualquer coisa. E ela se sente parte daquilo. É muito legal, né? Porque a comunidade, mas tem a coletividade, né, junto, né? Exatamente. Tem comunidades de 20 pessoas, tem comunidades de milhões de pessoas, né? E aí depende do tamanho das comunidades. E esse é o futuro da televisão. Esse é o futuro da televisão. É aí que está a grande diferença, as formas que as marcas vão se conectar, né? Que marca que não quer fazer parte de uma conversa como essa? Todas vão querer. Menores ou maiores. Regionalmente ou nacional. Globalmente ou não. Né? Pode ser o lançamento de um novo smartphone global. Sim. Que a marca vai precisar se conectar com pessoas aí ao redor do mundo para poder ativar. Mas então, e aí partindo um pouco para essa visão de TV 3.0,
a gente enxerga o papel da televisão cada vez mais, né, trazendo robustez para essa conversa, trazendo força, trazendo distribuição. As TVs vêm trabalhando seus serviços de streaming cada vez mais. A Record tem o Play Plus, que vem crescendo muito. A cada mês que passa, a gente é surpreendido com números maiores. Mas, acima de qualquer coisa, né, além de ser uma unidade de negócio hoje, ela é uma construção do futuro. Sim. Porque é isso. Então, as crianças hoje, elas não estão mais acostumadas a assistir a TV linear do jeito que a gente estava acostumado. Vou colocar no canal 7 que o canal 7 é a Record. Não é mais assim. Da geração Z já tem a Alpha, né? As mais novas. A mais nova, né? Que elas estão mais acostumadas com a intuitividade das plataformas de streaming, né? Dos Netflix, Sim. da vida, a Amazon Prime das Video telas, e né? por aí vai. Então, no visual ali é mais... Mas, se você pegar e assistir o Play Plus, ele tem a mesma funcionalidade. Igual, fácil de mexer. Então, a gente entende que ali vai ser um momento em um determinado momento, as pessoas vão assistir mais a Record. Estou falando daqui a anos, tá? Tá. Elas vão assistir mais a Record através do Play Plus do que através do sinal aberto, né? Porque ela está mais acostumada. Vocês estão projetando isso? A gente está projetando isso, a gente projeta, e esse é o futuro. Né? E aí a TV 3.0, ela é uma TV conectada. Né? Então a TV está conectada, ela tem internet ali, a banda larga está distribuída no Brasil zero, né? Porque também tem isso, tem a questão de infraestrutura aí que precisa ter mais. Está evoluindo, né? Assim, sim, o Brasil evoluiu bem isso aí. A cada ano evolui muito, mas ainda tem, né? Tem caminhada, lugares, né? Tem lugares que a gente vai que o celular não pega. Isso, né? Ainda tem uma caminhada. Mas a partir do momento que tiver uma cobertura mais completa, vai ser natural as pessoas quererem assistir via streaming, porque é mais intuitivo. Né? E a partir desse momento a gente está pronto para entregar a nossa qualidade de jornalismo, nossa programação nova, a nossa programação que se renova a cada ano, que se conecta com aquelas audiências e pronto para criar novas comunidades ali através dos conteúdos que a gente tem para distribuir. Então, é aquilo que eu falei, o comunicador hoje, em Tocantins, ele conversa muito bem com aquela comunidade. Imagina ele de forma interativa comunicando com aquela comunidade. Nossa, é muito rico, né? É muito rico. É muito rico. E as marcas vão querer fazer parte dessa conversa. Exato. Né? Porque imagina se hoje one way ali, né? Ele comunica com a audiência para lá e a audiência do lado de lá não consegue se comunicar com ele dentro da mesma plataforma. Até pode, né? Tem aquele que pede, manda um WhatsApp pro número tal. Tem o WhatsApp, tem a rede social, né? Que já foi uma revolução, né? Já foi uma revolução. A segunda tela já foi uma revolução. Mas a partir do momento que você realmente tem essa comunicação no mesmo meio... É muito forte, né? Então as incrível. pessoas podem se conectar cada vez mais. Então é isso. O futuro, a TV 3.0 vem para ocupar um espaço muito grande, muito forte, muito relevante, com players robustos, né? Com Globo, com Record, com SBT, com Bandeirantes, todos estão caminhando para isso. Todos que produzem muito conteúdo diariamente vão vir e vão se comunicar muito bem. Então aquele negócio que as pessoas falam, a TV vai deixar de existir. Não vai. Não vai, né? Ela só vai se adaptando, né? A forma de se comunicar, a forma de levar o seu conteúdo para a audiência. Agora, realmente, daqui a alguns anos, as crianças não vão mais procurar Record no canal 7 da TV aberta com a antena ali. Elas vão procurar Record no Play Plus. Né? E vão se conectar com aquela audiência ao vivo, com aquela... a gente até no Play Plus, a gente tem a opção, justamente desses comunicadores regionais, a gente tem a opção de assistir. Eu estou aqui, eu quero assistir o que está acontecendo na Record BH. Dá para assistir? Ai, que legal! No Play Plus hoje, normal. Então, você assiste toda a programação do Brasil inteiro. Você consegue assistir. Então, se eu estou viajando, mas estou acostumada com aquele apresentador, com aquele comunicador, em qualquer lugar. É isso. Qualquer lugar. Sensacional. Henrique, por mim, a gente fica aqui mais 1 hora conversando. Mas a gente vai ter que encerrar esse programa. Não acredito. Mas aulas aqui, hoje a gente teve aulas aqui de tele, né? A gente até também no Batendo Papo falou que o pessoal hoje nas faculdades não é uma pauta tão presente, né? Então, gente, olha aqui, ó. Olha essa aula que o Henrique deu aqui pra gente. Aula não, essa é vivência mesmo.
Quem sabe aí uma segunda edição dessa entrevista, porque a gente poderia ficar falando sobre isso aqui por muito mais horas, né? Tem muita coisa acontecendo no universo da TV, né? Fazendo muita coisa. E aí não é só no universo da TV, né? Tem o universo da TV, que é muito relevante, mas tem essa forma de fazer com que as marcas se conectem cada vez melhor e de forma mais eficiente, construam marcas com o consumidor, né? Diferente, a gente vê a performance cada vez mais, eu preciso vender, mas muitas vezes você destrói a sua margem em benefício a uma venda, né? As marcas precisam cada vez mais construir as suas marcas para aquelas audiências, e não simplesmente, hoje eu estou te dando 10% de desconto reputação, aqui, você disse, assim. A marca precisa ser lembrada na cabeça do consumidor, né? E a gente tem caminhos hoje aí que a gente vem traçando, trilhando, e o futuro para essa construção de marca dentro de comunidades é cada vez mais promissor, e cada vez eu enxergo futuro brilhante para esse tipo de construção, de conexão de marcas com o consumidor. É muito legal ouvir tudo isso e pensar, né? A gente que saiu, quando a gente também aqui antes de começar a gravação, tá falando que a minha memória eu nem sei falar, Telefunken, né? Eu nunca sempre me embaralho falando, né? Mas eu cresci com uma Telefunken em casa, que era aquela televisão que os jovens não têm nem ideia do que a gente tá falando, que devia pesar 5.000 quilos e você tinha que ficar em pé para trocar de canal e lá apertar o botãozinho, né? E que já foi uma super revolução passar para o controle remoto, né? E aí, de repente, você tá num ambiente conversando com um apresentador. Exatamente. É muito legal ver essa... Você não mencionou nos tapas que a gente tinha que dar do lado da televisão. Para funcionar, né? Ficar mexendo na antena, colocar bombril na antena. Exatamente, nossa, isso aí é história. As histórias são fantásticas, né? Pode marcar um aqui para ficar contando história o tempo todo, que tem também. Vamos, a gente vai marcar mais coisas aqui para falar de televisão. Tá, Henrique, obrigada mesmo pela sua disponibilidade, obrigada por dar essa aula aqui pra gente. Obrigado, uma honra estar aqui com você. Você volte nossa sempre. Audiência aqui, voltarei sempre que for convidado, com o maior prazer. E eu queria que você passasse suas redes para o pessoal te seguir, seu LinkedIn. Olha, você tem mais atividade. É super fácil, Henrique Collor. Com 2 L's. Collor com 2 L's. Super fácil. A rede social acaba mesmo que, do ponto de vista profissional, eu uso mais o LinkedIn. O Instagram, quem entrar lá só vai ver foto dos meus filhos, da minha mulher. O meu é fechado, eu também é tudo no LinkedIn. Não, aí é muito mais uma questão pessoal aqui do meu final de semana, né? Mas LinkedIn mesmo, Henrique Collor, tá lá, super fácil de achar. E é sempre um prazer poder me conectar com pessoas, então fiquem super à vontade. Fico aflito quando as pessoas me mandam mensagem e falam, desculpa por entrar em contato. Não, desculpa não. Por favor, entre em contato, vamos conversar, vamos trocar experiência, trocar ideia, contar histórias, aprender com outras pessoas. Então, estamos sempre super aberto e com muita vontade de construir um futuro melhor aí para o nosso mercado, com cada vez mais força e relevância aí para que a gente possa se conectar com marcas, pessoas, audiências, apresentadores, streamers, tudo ao mesmo tempo, plataformas, seja por onde for. Tá? Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada a vocês também e até o próximo programa.